Feira Brasileira do Varejo, este é o FBV Cast, diretamente do palco, compartilhando tudinho aqui contigo. E eu tô agora aqui, ó, em dupla com a Cris e com a Thaís, que acabaram de sair do palco. E a primeira pergunta já vai ser pra Thaís. Thaís, qual o insight que tu trouxe do palco e quer compartilhar aqui com a gente nesse momento? Muito bem, obrigada aí pelo convite. E o primeiro insight é o varejo precisa ser simples. A gente precisa voltar lá, o back to basics, né? Como a Cris fala muito também. E trabalhar a relação a partir de leitura de sinais e de uma intenção, né? Então, como é que eu me relaciono? Que intenção eu tenho? Como eu trago a cultura e o posicionamento do meu negócio junto para que o cliente consiga perceber, né? E traduzir isso numa relação mais contínua. E tu, Cris, qual o teu insight? Bom, acho que o principal insight é que o varejo está difícil para todo mundo, né? E a gente aqui na Feira Brasileira de Varejo, é um prazer estar aqui falando um pouquinho de varejo. O principal insight que eu vejo é o quanto próximo dos clientes a gente está, né? Quanto que o teu negócio está realmente próximo do cliente, quanto que a gente está entendendo todas as transformações que a gente está vivendo no momento de muita polarização política, né, econômica, a taxa das blusinhas aí, né, tá liberado, né, comprar da importação por mais barato, o mercado interno tá espremido, né, o cliente está bastante endividado. E como que a gente faz nesse varejo, né, como é que a gente se destaca num cenário tão complicado, né? E aí é o back to basics, né, barriga no balcão, falar com o teu cliente, entender o que realmente o cliente está buscando, porque a gente não pode perder a oportunidade de fazer negócio, né, e de seguir o motor do crescimento, que é o cliente estar dentro do seu negócio, seja ele serviço ou seja ele varejo, independente do seu setor. Mas aí vocês me dão a oportunidade de perguntar justamente isso. Se eu tenho que voltar no básico, sendo que no momento tem tanta coisa nova, como é que eu faço esse processo, Thaís? Existe um ponto muito importante que nós falamos que mais do que método, tecnologia, é falar sobre comportamento e mentalidade. Então, o dono do negócio, o seu principal líder, os seus principais líderes precisam fazer boas perguntas. Então, usar essa inquietação, esse desafio para como é que realmente eu faço essa transformação? Que mentalidade que eu tenho, né? Como é que eu vou trabalhar de realmente escutar o cliente e colocar ele no lugar? Como é que eu calço os sapatos desse meu cliente? Eu sinto o que o meu cliente sente, né? Eu resolvo o problema desse meu cliente, ou eu antecipo isso. Então, hoje está muito mais nessa capacidade intuitiva de ler os sinais e transformar esses sinais num serviço, num produto, né? Em algo que realmente agregue valor para ele. E pra ti, Cris, como é que é? Eu acho que eu tenho uma frase que eu adoro, que é: não nos deixais cair em tentação. Tem muita informação. O Galó sempre falou muito isso, o Galó lá na Renner, porque tem muita coisa que a gente quer fazer, né? E quando a gente quer tudo, a gente não consegue nada. Então eu acredito que tem que saber muito onde é que tu tem que chegar, o que é a tua cultura, qual é o que tu é bom em fazer, e aí seguir uma linha, porque se tu quiser ver tanta informação, trazer tanta coisa pro teu negócio, talvez tu vai fugir do teu core business, que, né, independente de qual seja o teu core business. Então, acredito que é muito isso, escolher as ferramentas certas, as pessoas certas, e não nos deixar cair em tentação com tanta ferramenta nova, com tanta AI, e não botar o pé pelas mãos, né? Eu acho que o Back to Basics é um pouco sobre isso. Ah, legal. Tu sabe, Elifas, que a gente falou bastante também sobre os micromomentos que escorrem muitas vezes, né? Escorre o lucro, escorre a relação. Então, desde perder um timing de um retorno de um WhatsApp que o cliente te fez, deixar o cliente no vácuo uma noite inteira, né? O cliente de lojista, né? A pessoa tá conversando, aí vai embora, não dá nenhum, né? Tipo, amanhã eu vou retomar o contato contigo, pode ser, eu te ligo, né? E no outro dia o cliente já comprou, eu trouxe esse case. Um outro ponto também de micromomento que nós vemos é justamente quando existe um esforço muito grande. Então, o cliente, por exemplo, uma troca de WhatsApp de uma farmácia de manipulação. Aí tu vai lá, tu tá pedindo o teu produto e a farmácia, se ela já consegue antecipar a tua próxima pergunta e já trazer as respostas, tu ganha o cliente para ti, faz o fechamento mais rápido. Agora, se tu cria uma conversa de que cada pergunta tu tem que esperar o cliente, aliás, cada resposta tu tem que esperar a pergunta do cliente, acaba perdendo. E por último, nós também falamos muito da multicanalidade, né? Então, o cliente não vê canal, é ele lá e as empresas estão vendo canais.
E nós até trouxemos um exemplo da Tannerri, que é uma loja que tem aqui em Porto Alegre de couros, né, que nós gostamos muito, foi nossa cliente também, aonde eles têm um canal só de WhatsApp e, aliás, um canal só digital de Instagram, que atende as clientes e as vendedoras da loja com o canal de WhatsApp, fazendo com que elas tenham a agilidade, né, para conseguir comprar aquilo que quer, fazendo com que as próprias vendedoras consigam conhecer mais as suas clientes e entregar mais valor, né, poder antecipar também alguns pontos para elas. Que legal. E aí eu volto para uma coisa bem interessante que está todo mundo comentando, sobre o poder do varejo físico, sobre a questão da criação de comunidades e as verdades que as empresas precisam trazer e não mais só trends. Como é que vocês veem isso e que dica vocês dão para as pessoas poderem se orientar melhor? Bom, acho que o varejo físico, na verdade, ele nunca saiu, né? Ele está se transformando bastante. E lá atrás, quando a gente achava que o e-commerce ia transformar, na verdade, hoje é uma complementação. A omnicanalidade, ela está muito forte, realmente. Então, o cliente está dentro da tua loja, mas ele está te mandando, né? Está te seguindo no Instagram, está falando com o teu vendedor ali quando ele saiu. Então, é uma experiência muito conectada. O vendedor precisa ser omnicanal, né? Os negócios precisam ser cada vez omnicanais. E a jornada do cliente, ela é híbrida. Ela não é mais uma jornada só de um lado ou só de outro. Então, como é que a gente tem os times alinhados, né, para uma jornada omnicanal? Como é que a gente está conectado com pesquisa de satisfação depois que o cliente sai da tua loja, ou sai do teu restaurante, ou sai do teu negócio? O omnicanal é algo que não tem volta. E a experiência, ela mantém e fideliza o cliente, né? Se a experiência for ruim tanto no canal digital ou no canal físico, a gente está perdendo o cliente. Então, tem que estar conectado. Verdade. E para mim, assim, a questão da comunidade é quando nós vemos também muitos donos de negócio trazendo o seu rosto, mostrando o seu estilo de vida e conectando os seus clientes, as suas clientes dentro dessas comunidades, né? Então, para mim, esse é um ponto. E tem um outro ponto de comunidade que talvez muitos negócios não tenham visto ainda, mas eu participo de várias mentorias desses grandes nomes, né? São comunidades riquíssimas. Quando a gente entra lá, para conseguir botar o nosso produto, né, numa prateleira que quando um compra, muitos compram, né? E as empresas, no geral, não estão enxergando muito essa oportunidade. Então, muitas vezes as pessoas entram para buscar conteúdo, mas esquecem que tem um grande marketplace lá dentro também para elas, né? E vocês que estão no mercado, estão conversando com o varejista, estão em cima disso, qual é a próxima tendência que vocês estão vendo que as pessoas precisam se ligar para realmente agora sair um pouco mais na frente para beber essa água mais limpa, assim por dizer? Essa é boa pergunta, né? Não tem caminho mais curto, né? Eu acho que não tem receita de bolo, eu acho que cada negócio é o seu negócio. Acredito muito em disciplina. O varejista, ele tem que ter disciplina, ele tem que entender do seu cliente, principalmente, tem que estar organizando bem a jornada do seu cliente para ver onde é que talvez possa estar perdendo a oportunidade e deixando dinheiro na mesa. Então, assim, infelizmente, né, não tem receita de bolo. Se eu soubesse, eu já não estaria mais aqui, né? Morava numa ilha, né? Coisa boa. Mas eu acho que é sobre isso, tá antenado, o mercado tá em transformação, novas ferramentas estão surgindo, o comportamento da galera jovem que tá se tornando consumidor tá diferente do que a gente, né, de como que a gente foi o consumidor lá no passado. Então, a gente precisa estar se atualizando e estar antenado aí sem perder valor e cultura. Eu enxergo assim, relação precisa de estrutura, tá? E hoje a inteligência artificial nos traz um acesso muito mais rápido, fácil e mais barato do que se tinha antes. Então, pequenos varejos também podem trazer a inteligência, não para substituir a relação, mas para que a gente possa trabalhar na base e, ao mesmo tempo, poder agilizar os nossos processos, conseguir entregar, né? Nós vimos lá, enfim, que a BEM trouxe que empresas que conseguem manter os seus clientes e responder mais rápido aos seus clientes conseguem trabalhar entre 25% a 35% mais de lucro, né? Ou seja, não deixar de usar a inteligência artificial, o que vem de tecnologia, que está ao seu alcance. Para mim, isso não é nem tendência, já é realidade, né? Mas muitos que a gente encontra, né, dos nossos clientes ainda tem muita resistência. Então, acho que é romper essa barreira e justamente o que a gente faz é estar dando a mão para ele, para poder dizer, vamos juntos que vai dar certo e a gente tem certeza que isso vai trazer retorno para o teu negócio. Maravilha! Cris e Thaís, pergunta final. A gente começou com um insight, eu quero que vocês terminem com uma dica. Qual é a dica que vocês deixam para esse momento tão delicado do varejo, mas que o varejo sempre foi tão resiliente, né? Eu sempre gosto de lembrar que o lugar mais seguro na pandemia para ir era no varejo, que adequou-se rapidamente a todas as regras. Qual dica vocês deixam para a galera que está nos assistindo?
Eu acho que a principal dica é se adequar o tempo todo, né? É muita transformação e cada negócio está no seu momento de transformação. O mundo fitness está num momento, né? O mundo da moda tem o seu momento. Então a moda também, às vezes ela é fashion, às vezes ela é mais básica, de acordo com a política, né? Influencia muito. Então eu acho que é estar muito atento aí para fazer o que for de melhor para o seu negócio, né? A minha dica é tenta encontrar sempre em cada desafio uma grande oportunidade. Então, nunca deixa de perguntar, de fazer boas perguntas, trago de novo aqui, né? Porque se a gente parar só no desafio e no cenário, nós não avançamos. E nós, como bons brasileiros, sabemos que a gente sabe avançar, apesar dos desafios. Cris, Thaís, muito obrigado pela participação de vocês, por terem dividido tanto conhecimento legal no nosso palco e também aqui no FBV-Cast. Prazer enorme. Adoramos, muito obrigada, obrigada. Elifas. Obrigado e até ano que vem, né? Até o ano que vem. Até mais, esse é o FBV-Cast.